Olá pessoal, tudo bem? Então aqui mais um tutorial dessa linda saia, esse conjunto de verão que eu tô fazendo aí. Para quem me acompanha, sabe que essa aqui é uma saia e depois vamos ter o blusão, camisão para usar aqui em cima. Então vai ficar assim top para você usar onde você quiser. E essa saia eu fiz com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. É uma modelagem muito fácil. Nosso lastex aqui, ó, não marca e fica assim show de bola para você usar onde você quiser, ir na praia, no restaurante, porque não fica tão aparecendo tanto, né, a parte de baixo. E eu com o blusão em cima, então vai ficar mais linda ainda. Eu espero que vocês gostem. Fica comigo até o final, porque tenho certeza que quem acompanhar e quem fizer vai gostar muito de usar a sua peça. Grande abraço, vamos lá! E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar fazendo nosso tutorial nesse lindo ambiente aqui, ó, cheio de samambaias, muito verde, muito sol, muita luz. Olha que coisa mais linda. Então nós vamos começar fazendo nossa saia de verão. Eu tenho certeza que vocês vão amar muito. E como sempre, a minha gatinha aqui, companheiríssima comigo aqui. Então vamos lá? Aqui nessa parte, nós já estamos nos finalmente da saia, tá? Aqui é o nosso barrado. Ele vai ter esse lindo detalhe aqui, ó. Que lindo. Falta eu esconder aqui os fiozinhos, né? Mas olha que coisa mais linda. Na hora que você abrir, ó, ele não fica aquela coisa desgastada, cada um pro seu lado, né? Então tem esse detalhezinho aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem nas suas peças. E por fim, nós vamos colocar o lastex aqui na cintura para poder dar uma firmada mais na peça, ok? Então aqui eu já estava terminando, mas eu vou ensinar vocês a fazer o padrão dessa linda peça, que é esse padrão aqui lindíssimo, que eu vi na internet. Eu falei que eu daria uma linda peça de praia, né? Bem fresquinho, bem soltinho. E por final, nós vamos ter a blusa que vai acompanhar, o blusão que vai acompanhar essa saia. Mas primeiro vamos fazer a saia e você vai aprender a tirar suas medidas aí para começar. Para cada motivo desse que nós vamos trabalhar, o motivo, porque são dois tipos, né? Você tem esse aqui, que são 3 pontos altos em cima de um ponto de base, no mesmo ponto, e aqui em cima você tem um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, você vai precisar, para esse de baixo aqui, você vai precisar de 4 correntinhas, para cada motivo desse, né? Um para fazer o lequezinho e o outro para pular, para fazer o outro. Então, você vai multiplicar por 4, tá? Nesse caso aqui, nós vamos fazer com 8 motivos iniciais e mais 3 pontinhos de cada lado. Então, 8 vezes 4 vai me dar aí 32, né? Aí você soma mais 3 pontinhos para cada lado. Serão 38 pontos, 38 correntinhas, pra gente começar a fazer esse padrão aqui. Eu fiz um padrão maior porque aí ele te dá uma dimensão melhor da largura e da altura que você vai precisar aí para medir a sua saia, para começar a sua saia. 38 correntinhas feitas, agulha 3,5. Vou subir 3 pontinhos. 1, 2, 3. E vou deixar mais 1, 2, 3 para fazer a parte de cima. Agora aqui eu vou andar para trás 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na quarta eu pego aqui embaixo, dou uma laçada na agulha, introduzo na parte de baixo aqui da correntinha. Agora aqui eu vou fazer meu primeiro ponto alto alongado. Vou fazer bonitinho aqui porque tá filmando aqui, fica meio torto. E aqui você fez seu primeiro ponto alto alongado, seu primeiro motivo do padrão. Um leque de 3 pontos altos alongados. Tá? Então, esse aqui é o primeiro. E nós vamos fazer 8 dessa maneira. Você vai deixar 3 correntinhas em cima, pula 3 embaixo, faz no próximo.
Então, aqui você fez seus oito motivos iniciais do seu padrão. Agora, nós vamos voltar fazendo essa parte de cima do leque. Para esses dois aqui do lado, nós vamos fazer só a metade do leque. Então, você vai virar a peça. E vai trabalhar aqui. Você vai subir uma lateral, né? Porque é um padrão que você tá fazendo. Então, ele vai ficar com as laterais iguais. Então, você pode subir aqui. 1, 2, 3, tá? Agora, aqui, você vai fazer 3 leques. 3 pontos altos alongados. Que é metade do leque que nós vamos fazer. Isso aqui é para quando você estiver fazendo uma peça aberta, você saber onde parar, né? E como voltar. Então, aqui você tem a metade do leque. Agora, vamos fazer o leque. O leque você vai fazer nas aberturas entre os leques de baixo, no meio. Não tem nenhuma correntinha entre eles. Então, aqui você laça e já faz aqui 3 pontos altos alongados. E entre os pontos, você vai fazer 2 correntinhas. Quer dizer, minto, é uma correntinha. Esses leques, eles servem também para você aumentar ou diminuir a sua peça. Você pode aumentar na quantidade de pontos altos no leque. Você pode aumentar também fazendo correntinha entre eles. Ou você pode aumentar a sua peça ou diminuir entre essas correntinhas aqui do ponto de baixo, ou diminuindo a quantidade de pontos altos no leque. Então, você pode aumentar ou diminuir a sua peça de várias formas com este padrão. Você tem muita facilidade de estar trabalhando isso aí. Então, esses 2 motivos você pode aumentar. Por exemplo, só nesse padrão aqui. Vamos aumentar a peça. Eu quero um quadril mais largo. Aí, você pode aumentar as correntinhas aqui. Você pode também mudar de agulha, fazer com a agulha mais grossa. Ah, eu quero aumentar na parte do leque. Então, você pode fazer mais pontos altos nos leques e aumentar também a correntinha do meio. Então, fica assim, você pode estar criando a sua forma, né? Sem perder o desenho do padrão. Então, vamos para o próximo aqui, laça. Laça 1 e puxa, laça 1, puxa 2, laça 1, puxa 2. Esse é o ponto alto alongado, ó. Laçou, puxou 2, laçou, puxou 2. De novo, laça, puxa só uma correntinha, laça, passa por 2. E laça, passa por 2. Um pontinho de separação, uma correntinha e o próximo leque. Então, você vai fazer até o final, a gente volta aí. Aqui no último, a mesma coisa. Vamos fazer 3 pontos altos, alongados e subir a peça. 3 pontos altos alongados e mais um, né? Aqui eu tenho um aqui. Você pode até prender aqui dentro do pontinho. Você conta aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos fazer nesse terceiro aqui. E 3. Pronto. Seu padrão está aqui. Tá? Ele fica assim meio torto, mas depois ele vai ajeitando. Então, estamos aqui com o padrão. Agora, vamos subir. Você vai fazer 1, 2, 3. Como essa parte de cima, ela é a parte desse lequezinho aqui, que é um só, então eu vou fazer 2 aqui. Um ponto e mais um. Como se fosse a metade dele. Então, eu faço 2. Agora, eu faço 1, 2, 3. E vou lá para a parte do meio deste leque aqui, ó. Já fiz as 3 correntinhas.
E agora eu vou fazer o leque aqui. Então, é assim, uma carreira são um leque com 2 trios de ponto alto alongado e uma carreira só com um trio de ponto alto alongado. Um lequezinho só com 3. 3 pontos, 3 correntinhas, novamente vou pra cá, ó. Mais 3. E entro aqui novamente no outro leque. E assim você vai repetir quantas camadas você desejar para fazer seu padrão. Eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz com 8 camadas, 8 carreiras. Eu parei na carreira do leque. De dois pontos altos. De 2 trios de pontos altos alongados. Olha, quer dizer que eu fiz errado. Eu fui conversando. Tá errado. Assim ele vai ficando. 1, 2, 3. Vem pra cá. E eu vou fazer os 2 últimos pontos altos alongados. Eu vou introduzir no ponto alto de baixo. Agora você vira a peça. Nessa parte aqui você vai subir um ponto alto alongado e vai vir para dentro do espaço para fazer o leque. Só uma parte do leque. E agora você vai pro meio aqui do outro. Vai fazer o leque inteiro. Quer dizer, aqui você vai fazer o leque inteiro. Aqui eu fiz só a metade, porque o meu ponto de baixo, ele acabou aqui. Esse aqui, meu ponto está aqui na frente, então aqui o leque é inteiro, tá vendo? Eu estou entre um e outro aqui. Porque o outro leque de cima, ele vai ficar sempre no meio desses dois aqui, ó. Então, sempre você tem que olhar isso, se você tá vendo certo ou errado. Na junção dos dois leques, ele vai ficar, passa uma carreira, o próximo aqui no meio. Então, aqui você vai ter que ter um leque inteiro. Eu vou fazer os próximos aqui no meio deles, do padrão de baixo. Então, feito isso, nós já estamos na 1, 2, 3, quarta carreira. Vamos virar a peça. Agora aqui, ó, você terminou com o leque inteiro aqui. Agora você vai trabalhar dentro dele aqui na próxima carreira. Então, você vai virar a peça. E vai fazer um ponto alto alongado aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vai entrar aqui, ó, dentro do leque. Eu não vou deixar 3, não, porque nós estamos só com... Aqui é como se fosse essa parte aqui, ó, do leque, entre um leque e outro. Essa parte aqui. Então, eu só vou subir. Eu vou fazer
2. Senão vai ficar muito folgado. 1, 2, 3, 1, 2. Aqui. Eu vou trabalhar aqui. Poderia até fazer um só. Agora 1, 2, 3. E vou lá pro outro leque. Então é isso, pessoal. Você vai trabalhar aí o seu motivo. E a partir dele, você vai contar quantos centímetros estão dando para você medir na sua cintura quantos motivos você vai precisar para começar a trabalhar a sua saia. Então, esse é o motivo do padrão. É você ter uma noção de quantos centímetros, quantos motivos você vai precisar, quantas correntinhas iniciais, quantas camadas você vai precisar para fazer a altura que você quer. Então, o padrão ele é importante por causa disso, é sempre bom. Fora que você pode guardar para criar outras peças. Para medir para uma blusa, medir para um vestido, fazer diminuições. Então, você já tem assim você tem um protótipo, né? Uma coisa que você vai usar sempre. Com medidas de tamanho e largura. Isso é muito importante, você guardar, escrever a agulha que você usou, a linha que você usou, ou tirar uma foto e arquivar. Isso é muito importante, você fazer seu arquivo de padrões, de linhas, agulhas que você utilizou para fazer a peça. E até mesmo o desenho da peça, né? A partir dali você pode criar várias coisas. Não precisa estar procurando coisas novas. Às vezes um motivo que você já trabalhou, você já sabe como é que é, você vai trabalhar outras peças em cima dele. Olha que lindo que ele está ficando. Olha que coisa mais linda. Então é isso, aqui você vai subir, eu fiz com 8. Eu vou terminar e nós vamos medir juntas aqui. Então, terminado aqui nosso padrão, olha só, veja que lindo que ele ficou nessas duas cores, mesma padronagem, muito lindo. Agora nós vamos medir, né, para você ter noção aí de quantos motivos, quantos centímetros e a altura, né, para isso que a gente faz o padrão. Então, neste aqui, quando a gente começou, né, a trabalhar ele, nós fizemos aqui com 8 motivos e ele deu aqui para você, eu gosto de medir no de cima, 24 centímetros. Então, aí você já tem uma média de quantos motivos você vai precisar para fazer a sua cintura, começar a sua cintura. A sua cintura você vai medir o seu quadril, a parte mais larga, e vai começar a trabalhar as correntinhas. E vai fazer a mesma quantidade de correntinhas no que você mediu. Mas você tem que ter correntinhas múltiplas de 4, porque o nosso motivo é múltiplo de 4. Então, você vai fazer essa continha aí. Na parte da altura, nós temos aqui 10 centímetros, me deram quando eu fiz 8 carreiras. Então, se você quer uma saia de 40 centímetros, você vai fazer aí 8 vezes 4, 32 carreiras. E assim por diante. Então, o padrão, ele é legal por isso. Você pode trabalhar em cima deste motivo que você fez, para você poder calcular medidas de altura e comprimento, de comprimento e de largura. Então, pessoal, para a minha saia, que eu meço, a primeira coisa que você vai fazer é medir o seu quadril, tá? Você vai tirar a medida do seu quadril, a parte mais larga, para ela poder entrar em você, a saia, né? Porque ela vai entrar de baixo para cima. E aí você vai tirar uma medida bem justa, ok? Não precisa ser folgada, porque na hora que você trabalha, a peça ela tende a aumentar um pouquinho. Então, você vai tirar a sua medida. No meu, eu trabalhei foram 100 centímetros, eu deixei 50 para frente e 50 para trás,
tá? E aí eu fiz uma correntinha deste tamanho. Só que na hora que eu fechei e trabalhei meus pontos, eu achei que ficou muito largo. Então eu reduzi 2 padrões. Se acontecer isso em vocês, vocês podem diminuir, que não vai ter problema. A saia vai se ajustar, tá? Então eu diminuí 8 correntinhas da minha correntinha da medida que eu teria para minha circunferência. Então são 2 padrões. Cada padrão, como eu disse anteriormente, trabalhando o padrão, ele é composto de 4 pontos. Então, para essa quantidade aqui, tamanho M, 50, 50 de largura, 50 na frente, 50 atrás, eu trabalhei, foram 36 padrões, tá? Então, elas me deram aí 18 padrões para frente, 18 padrões para trás, tá? Se eu for dividir a saia ao meio, de um lado e do outro, na lateral. Então, combinado, vamos trabalhar tamanho M, 50, 50 de largura, vamos trabalhar 36 padrões, 36 motivos, tá? Para começar. Para mim fazer 36 motivos, eu vou usar, serão 143 correntinhas, ok? Então, vamos começar. Agulha número 3,5. Então, esta é a nossa saia maia. Ok? Nossa saia maia. E nós vamos fazer aqui uma saia de praia. Ela vai ter 50 centímetros de comprimento no total. Vai ficar 50 por 50. Vai ter lastex na cintura. Vai ter uma fenda, 10 centímetros com fenda. E 2 padrões. Aqui, 2 motivos. Aqui é o motivo principal e aqui vão ser pontos altos alongados. Somente isso, carreiras de indo e vindo, tá? Parte separada, parte da frente e parte de trás, por causa da fenda. O que mais? Vou começar com 143 correntinhas e eu vou fazer 36 motivos iniciais. A agulha 3,5 e vamos trabalhar ela no total 40 centímetros, sem diminuições, sem mudança de agulha. O padrão você pode aumentar ou diminuir usando agulhas maiores ou menores, né? Ou diminuir correntinhas e aumentar correntinhas. Você tem várias maneiras de trabalhar esse padrão, sem modificar o modelo, né? Então, como explicado, eu fiz 143 correntinhas iniciais e fiz 36 pontos desse aqui, ó, 36 motivos desse, tá? Para começar. E depois fui trabalhando o próximo fui descendo a peça 40 centímetros direto, sem mudar nada. Então, você pode começar fazendo a sua aí. Eu vou fazer um tamanho reduzido, só para vocês terem a noção de como unir, né? E subir para outra carreira. E assim a gente vai trabalhando para finalizar também o barrado. O seu padrão, eu tenho certeza que você já fez o seu para poder tirar suas medidas, ok? Então, esse aqui eu já fiz, né, no início para poder fazer a minha medida. E através dele eu vi quantos motivos eu ia necessitar para começar a minha peça. E aí eu desci inteiro, não mudei nada, só mudei a barra no final. Aqui, o que eu falo para você, quando você quiser aumentar ou diminuir, você pode estar trabalhando as correntinhas entre os padrões, entre os motivos. Também pode diminuir a quantidade de pontos altos do leque, ou também, se quiser aumentar a quantidade de correntinhas entre aqui no meio do leque. Então, você tem várias formas de trabalhar o aumento e a diminuição da peça. Você também pode mudar de agulha no momento necessário, que você achar que quer aumentar a peça, você pode fazer com a agulha mais larga, sem mudar a quantidade do motivo, quantidade de correntinha, quantidade de pontos. Com certeza a sua peça vai aumentar, ela vai ficar mais larga.
A mesma coisa, se você quiser diminuir, começar com um pouquinho menor, pega uma agulha mais fina, que aí o seu padrão vai ficar um pouquinho mais justinho e depois vai aumentando gradativamente. Para mim, não precisou, eu fiz uma padronagem inteira, não mudei nada, trabalhei com a agulha 3,5. Só ao final, na hora de fazer a barra, que eu trabalhei para fazer esse barrado, para não ficar muito aberto, eu trabalhei com a agulha número 3. Então, eu já mudei de agulha. Como eu quero trabalhar a parte de cima desse conjunto, eu não quero me demorar muito nessa saia, porque ela não tem dificuldade. Ela é um padrão só medir o tamanho, a largura, medir o padrão em você, ver quantas peças, quantos motivos você vai precisar para fazer a sua circunferência. Só isso. E pode ir medindo em você, tá? Pode diminuir, aumentar usando agulhas diferentes. A única novidade aí que eu tenho é a parte do lastex, que é em cima, e também a parte do barrado, que é a fenda, né? E o acabamento. Esses dois aí que são mais, assim, são mais diferentes, né? Então, aqui foram 143 correntinhas para um tamanho M, para fazer 36 motivos. Então, vou começar aqui a correntinha. Aqui eu fiz um múltiplo de 4, porque meu padrão é múltiplo de 4. Então, eu fiz 48 correntinhas. Agora, mas para o meu tamanho, eu fiz uma correntinha de 143 correntinhas para 36 motivos iniciais, tamanho M, tá? 50 para frente, centímetros, 50 para trás. Então, aqui, ó, você faz o seu tamanho. E aí você vem, ajeita aqui toda a parte da frente, né, para não ficar torto. E vai fechar aqui, eu acho que ele ficou meio, então, ao contrário aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Essa parte aqui. E agora eu vou fechar aqui no meu primeiro pontinho. Deixa eu abrir ele, porque eu fechei demais. Eu uso esse primeiro ponto aqui, eu uso ele. Eu conto com ele. Essa primeira laçadinha que a gente faz, eu conto com ele. Então, tá. Então, aqui, vamos fechar. Fazer um ponto baixíssimo. Sempre múltiplos de 4, tá? Se for fazer maior. Aqui mesmo, eu já vou fazer 3 pontos altos, alongados, neste ponto. Então, 1, 2, 3. Laça. Introduz. Já puxa aqui, ó. 2, 3. De novo. Um, 2, 3. Ok? Então, você já tem seu primeiro motivo aqui. 1, 2, 3. Você vai pular 3 embaixo. 1, 2, 3. Vai fazendo o quarto. Laça. Pega na alcinha de baixo da correntinha. Então, aqui é 1, 2 e 3. De novo. 2, 3. Então, não tem jeito. Tem que fazer o padrão para vocês poderem medir direitinho em vocês. Aqui eu já tenho 2. E agora eu vou fazer até chegar aqui. Sempre pulando 3 e 3 em cima. Eu não sei o que eu falei anteriormente, mas a gente tem que ter 12 padrões, né? 6 de um lado, 6 do outro. Eu fiz com 48 correntinhas, porque é múltiplo de 4. Então, vou fechar aqui. Vou pegar aqui, ó, em cima do ponto alto, alongado, e faz um fechamento. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eu vou dividir assim, ó, tá vendo? E fica assim. Tem que ficar certinho, um em cima do outro. Isso. Tá? Esse padrãozinho não pode ficar aqui na lateral, senão tá errado. Aí você fez número ímpar. Quando você faz par certinho, ele fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá vendo? Tudo certinho. Então agora vamos passar pra outra camada. Então aqui, o que você vai fazer? Você não vai voltar pra fazer o padrão, começar aqui de trás, não. Vou pegar o padrão aqui. Aqui nós estamos trabalhando assim, ó, né? Descendo a peça. Então aqui, nós não vamos voltar pra cá pra fazer esse aqui e depois fazer o de cá. Não. Nós vamos caminhar pra frente e vamos começar a fazer esse padrão aqui. Então, vamos lá. Aqui você fechou. Você vai passar aqui, ó, dentro do pontinho, do ponto alto aqui em cima, debaixo das duas argolinhas. Vai puxar e puxar. Novamente, vai fazer o mesmo movimento. E puxou, tá vendo? Então, você caminhou pra cá, pra frente. Não aparece, pode fazer. E agora, você vai fazer 1, 2, 3. Para que seu motivo não fique torto de cima, você vai fazer isso. Então, toda vez você vai caminhar para frente. Tem algumas exceções que eu acho que eu voltei, mas a gente vai fazendo aqui. Então, aqui seria a segunda camada. Um leque de 3 pontos altos, duplos, separados por uma correntinha. Então, aqui tá feito o leque. Veja que ele não ficou torto, tá vendo? E nem aparece que você caminhou pra frente. Agora, você vai direto pro espaço de cá. E vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer até aqui e volto. Então, chegando aqui no final, você vai introduzir aqui, ó, no último pontinho aqui do ponto alto duplo, tá? Pegando nas alcinhas aqui por baixo. Então, passou, puxou e laçou. Então, fecha com ponto baixíssimo. Agora sim, você vai andar para trás. Você vai fazer um ponto, quer dizer, você vai andar para frente. Por quê? Porque essa parte aqui, ela não tem ponto. Só aqui no meio, ó. Só nessa parte daqui, ó, dentro do leque. Então, novamente, você vai andar, caminhar para frente. Então, você tá aqui, você pode caminhar, e aqui você vai fazer ponto alto duplo. Mesma coisa, só que aqui são só 3 pontos altos duplos, 3 correntinhas de separação. E que vamos caminhar para o meio do outro leque. Então, essa volta é dessa maneira. Então, você segue aí fazendo a sua saia. Mas, um detalhe, é bom sempre você ir vestindo para ver se tá legal, tá? Se você achar que tá muito folgado, muito apertado, volte enquanto dá tempo, porque o ponto é rápido, é fácil, não tem problema, você desmancha e faz de novo, para ficar bem bacana, bem bonito o caimento. Então, chegando aqui, vamos direto aqui pro ponto, pro motivo aqui da frente. Aqui não tem nenhum motivo. Então, você introduz aqui novamente e puxa tudinho. Fechando a sua volta. Agora, vamos caminhar novamente para frente. E vamos fazer o outro motivo. Mesma coisa que você fez na volta, essa volta aqui. 1, 2, 3. Um pontinho de separação. E segue fazendo o outro lado do leque. Com 3 pontos altos.
Passa pra cá. E vai lá pro outro lado aqui, ó. Esse lado aqui. Tá? Então, agora é de em espaço, você faz o leque duplo, né? E aí vai fazendo. Eu vou fazer algumas carreiras pra gente poder fazer o barrado. Então, chegamos aqui, ó. Nessa última que eu vou fazer aqui, que é de um ponto, de um leque só, tá? Dessa volta de um leque só. Foi aqui que eu fiz o barrado na saia. Vou pegar aqui pra mostrar. Então, a saia, ela começa aqui, ó. Com este leque, finalizando, né? De um leque só, pra depois começarmos a trabalhar todos os pontos altos aqui. Então, eu vou fechar e vou mudar de agulha. Aqui na saia, como a gente tem a fenda, ela vai uma sobrepor a outra. Então, aqui é o seguinte, vamos virar essa onde eu acabei, vai ser minha lateral, uma das laterais. Então, ela vai ser uma das minhas laterais, certo? Veja que aqui nessa parte você tem 3 pontinhos aqui quando você vira a peça, né? Entre esse ponto e esse você tem 3 pontos aqui, que são as correntinhas. Essas 3 correntinhas nós vamos caminhar até aqui no final dela e depois vamos voltar fazendo os pontos altos. Porque eu vou precisar dela para ela sobrepor ao outro lado. Então, todas as partes vão trabalhar essas 3 correntinhas. Então, aqui eu vou pegar aqui, ó, embaixo aqui, com minha agulha 3, tá? Que eu já mudei de agulha. Eu vou pegar aqui na parte de baixo. E vou fazer pontos baixíssimos. Vou deixar as duas alcinhas pra cima. E vou fazer ponto baixíssimo. Então, agora sim, ó. Agora sim, eu vou estar... vou dividir a peça. Então, aqui, ela vai ficar essa parte para a parte de trás e essa aqui para a parte da frente. Então, vou botar um marcador aqui. E vou lá do outro lado também marcar meus 6 pontos. Então, eu tenho que ter 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 6 também vão pegar esses pontos daqui. Então, eu vou ter que vir até aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Esses pontos. Aí, os outros que eu fizer da outra parte de trás, eles vão entrar por baixo aqui, entende? Assim que você chegar aqui, você vai subir seus pontos altos aqui, seu ponto alto. 3 correntinhas, né? Vai fazer 3 pontinhos. Agora, você vai sempre pegar essa parte da frente, de trás aqui, ó, essas alcinhas de trás da correntinha. Por quê? Para não ficar o ponto ao contrário na frente. Então, você vai laçar e vai vir na próxima aqui, ó. Para ficar um acabamento mais bonito. Laça. E você vai procurar onde que está. Aqui, ó. Fica mais difícil de ver porque aqui você tem onde você caminhou, né? Para poder fazer a sobreposição. Então, você tem 2 pontos aí na realidade. Agora, aqui já vai facilitando mais. Vou fazer alguns para te mostrar.
Então, ele vai ficar isso aqui, ó. Você vai trabalhar deixando essa laçada, porque você tem duas laçadas. Você tem duas alcinhas. Você vai sempre pegar a alcinha de trás. A da frente você não pega, para poder ficar o detalhe na peça. Então, você vai fazer até o outro lado e depois nós vamos seguir descendo as carreiras. Então, veja como está. Eu vim até o final, tá vendo? E veja que ficou aqui, ó, esse detalhezinho da laçada pra fora. Então, agora você vai vir a peça. Agora é normal, ponto sobre ponto mesmo, pegando as duas laçadinhas mesmo de cima do ponto. Então, aqui na beira, você sempre vai entrar no ponto de cima, de baixo. Entrou, laça, faz 1, 2 e 3. Lembra que eu mudei a agulha para número 3. Laça, próximo, sempre pegando as duas alcinhas mesmo. E continue fazendo. Aqui, eu fiz 10 centímetros de barra. Se você quiser fazer maior, se a sua saia for mais longa, você pode fazer com 15 a 20. Como é uma saia mais curta, então eu fiz com 10 centímetros. Eu achei que ficou, deu uma aparência boa pro tamanho da saia. Então, aqui você vai fazer, você vai descendo 10 centímetros. Para 10 centímetros, foram feitas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras e a última acabamento. Quando você chegar do tamanho que você achar que está bom para você, você pode cortar e arremata assim, ó, porque depois nós vamos vindo fazendo o acabamento. Então, agora vamos começar o lado de dentro aqui, né? Passando por dentro. Então, nós vamos pegar esses 3 pontos aqui e o restante, fazendo a mesma coisa, só pegando a alcinha de fora. Então, eu vou tirar aqui esse marcador para não atrapalhar. E nós vamos trabalhar agora essa parte aqui de dentro. Eles vão fazer isso aqui, ó. Eu tenho, é porque eu já costurei aqui. Mas aqui eu tenho os 3 pontos, 1, 2, 3, que é entre esses dois motivos tem 3 correntinhas. Então, eu trabalhei até aqui. E quando eu comecei a outra parte, eu trabalhei por trás. E fui trabalhando ida e vinda. Então, depois, eu já fiz. Quando eu dei o acabamento, eu já dei um pontinho aqui, um aqui, eu vou dar outro aqui. Para segurar nessas duas primeiras carreiras, eu vou dar um pontinho. Tá? Para ele ficar assim. Ou uma só, tô decidindo ainda. Mas é isso. Então, para ele sobrepor, você tem que caminhar por baixo e por cima, para poder dar essa sobreposição na fenda. Então, nós vamos começar neste ponto aqui, ó. Que aqui você tem 1, 2, 3, certo? Então, nós vamos começar neste aqui. Se você quiser dar um nó, pode dar. E vamos fazer o ponto alto. Próximo. Vamos pegar aqui, ó, nessa alcinha, aqui de dentro. Pode ser essa aqui de baixo que fica melhor. Fica mais fácil. E agora a próxima, que vai ser essa aqui. Isso aí. Então, agora a gente segue fazendo o mesmo procedimento que nós fizemos do outro lado. Só vamos trabalhar as alcinhas daqui de fora, ó. Pegando essas aqui.
A do outro lado a gente não pega. Essas do lado de cá a gente não pega, só lá de cá. Então, cada ponto nós vamos passar aqui. Vou voltar. Eu fico preocupada com o foco aqui da imagem. Não quero que ele não fique sem o foco. Então, aqui nós vamos fazer só 2 pontos. Então, nós vamos pegar 1 e 2. No meio são só 2 pontos, tá? E aqui nós estamos nos pontos do leque. Então, já nessa parte aqui, nós vamos trabalhar esse ponto, 2, 3. Então, nós vamos pegar esses 3 pontinhos aqui, ó. 1, 2 e 3. E depois vamos começar a trabalhar a ida e vinda. Então, nós vamos pegar aqui o mesmo pontinho que o da frente. Mais esse aqui. Mais um. E agora, vamos virar. Fizemos 3 daqui de dentro, ó. Entre um padrão e o outro aqui. Porque esse aqui tá com um negócio aqui atrás, ó. Trabalhamos aqui dentro, tá vendo? Essa parte aqui foi trabalhada, do meio. Então, agora você vai virar. Vai entrar no ponto. E vai puxar aqui o seu ponto alto. E agora você vai fazer as suas camadas quantos desejar, igual, quer dizer, igual do outro lado, né? Tem que ter a mesma quantidade. Então, aqui é a mesma coisa. Chegou no final, corta. E agora vamos dar o acabamento. Quando você for dar o acabamento, você vai fazer no sentido da esquerda para a direita, tá? Nesse sentido, para lá. Tá, pessoal, vamos pegar aqui, ó, dei um nozinho aqui atrás na linha. E vou fazer aqui, ó, vou puxar. E vou puxar, vou fazer um pontinho aqui para segurar. Aí, agora eu vou no da frente e pego um outro ponto, certo? Aí que eu dou uma volta na agulha, laço e puxo. Agora eu vou para outro ponto da frente. Sempre eu vou ficar com 2 correntinhas na agulha, 2 alcinhas. Aí eu dou a volta e fecho, puxo e fecho. Da frente, 2 alcinhas na agulha, dá a volta, laça, fecha o ponto. Próximo, 2 alcinhas na agulha, dá a volta, fecha o ponto. Próximo aqui para finalizar, pra gente virar, 2 alcinhas na agulha, dá a volta,
fecha o ponto, quer dizer, vamos fazer de novo. Dá a volta, fecha o ponto. Tá? Então, ele vai ficando com essa aparência aqui. Agora, você vai passar pra parte da frente. Então, aqui, ó, 2 alcinhas, dá a volta, fecha o ponto. Agora é mais fácil, só pega no ponto. Dá a volta, fecha o ponto e vai embora. Até gostoso de fazer. É um ponto caranguejo pra frente, né? Dá a volta e fecha o ponto. Isso aqui é bom fazer pra depois não ficar laceado. Você pode também não fazer. Você pode deixar sem fazer. Faz um ponto de acabamento aí, pronto. Então tá. E aí vai ficando com este pontinho aí aqui, maravilhoso, em toda a sua volta aí, da parte da palazinha de baixo, tá? Então, chegando aqui na curvinha, mesma coisa. Só que nós vamos subir. Passa pelo ponto, dá a volta na agulha, laça e puxa. No da frente, laça e puxa. Da frente, laça e puxa. Da frente, laça e puxa. E pra terminar aqui, ó, no cantinho ainda tem um. Não deixe de fazer, senão vai ficar faltando. Ainda mais que a parte de cima, né? Então, tem que ter. Laça e puxa. Aí, aqui, eu vou cortar. Vou deixar um tantinho mais. E vou passar ele pra dentro do outro lado. Já. Mas depois, né? Primeiro tem que fazer o acabamento aqui. Depois que você fizer, você passa aqui ele pra cá, na direção reta. Aqui, pro outro lado. Pra poder costurar essa parte, pra não ficar abrindo. Tá? Então, depois eu vou fazer os acabamentos com você. Segue aí a parte do cos que eu gravei mais cedo, tá? Que é a finalização da saia. E eu volto aqui pra dar os acabamentos finais com você. Então, o que eu tava falando é isso aqui, ó. Quando você terminar, você deixe um certo tamanho de linha aí. E aí, nós vamos centralizar aqui, ó. E vamos meio que fazer uma costura aqui por dentro. Pra segurar essa parte aqui. Não importa o lado que você esteja fazendo. Você pode fazer com a parte da frente ou com a parte de trás. O importante é segurar as partes. Então, aqui eu já segurei uma, ó. Tá vendo? Nessa parte de dentro. Agora, eu vou segurar aqui na parte de trás, do lado de cá, ó, na parte da frente. Você pode caminhar. Acho que eu vou fazer uma vez só, que eu acho que fica mais bonito do que duas. Vou desmanchar da saia lá que eu tinha feito duas. Você pode caminhar aqui por dentro. Aí você sai. Não deixe aparecer, tá? E vai procurando aqui. Ai, saiu aqui. E vai procurando aqui do outro lado uma linhazinha pra você segurar. Não deixe ficar torto, tá? E não aperte demais também. E na volta você passa em alguma pra segurar. Minha linha tá quase saindo da agulha.
E aqui você volta de uma vez. Eu vou descer essa aqui que a gente começou e vou dar um nó lá atrás. Aqui você pode dar um nó. Você arremata aí ou colando, eu gosto de costurar. Eu vou sumindo com fio e depois eu costuro. Então é isso, ó, veja que ele ficou agarradinho, tá vendo, ó? Essa parte aqui, a primeira carreira ficou agarrada. Então ele não vai abrir. Então é isso, gente, uma gracinha, né, esse modelinho. Eu amei a minha saia. Vou tirar várias fotos com ela. E o próximo vai ser o blusão que vai acompanhar essa saia. Com esse mesmo acabamento, com esse mesmo design, né? Deixa eu aumentar aqui Aqui na parte da cintura, eu vou querer que ela diminua um pouquinho, né? Pra não ficar do tamanho do quadril. Então, eu vou trabalhar com a agulha 3,5, que eu comecei a trabalhar inicialmente. Vou dar um nozinho aqui no meio da peça, na parte de trás, onde você começou a trabalhar. E vamos fazer pontos baixos, 3 pontos baixos em cada espaço desse. Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Não aperte muito, tá? Vou pular esse que nós fizemos, onde nós fizemos o lequezinho, os 3 pontos altos. E faço 3 novamente. E assim eu vou fazer em volta de toda a saia, chegando aqui, vou fazer em volta de toda a circunferência. Como aqui eu vou só passar o lastex, então eu não preciso deixar nenhum espaço entre os pontos. Então, aqui eu cheguei aqui, vou passar aqui, ó, por debaixo das alcinhas do primeiro ponto. E vou finalizar a carreira. Vou subir um pontinho, vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto, nas 2 alcinhas por baixo, e vou fazer outro ponto baixo. E assim eu vou fazer 3 vezes, 3 carreiras, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Para depois eu vir por trás, passando o lastex, tá? Para firmar o meu lastex. Então, vou fazer bem fininho mesmo, uma carreira bem fininha, vai ficar uma carreira bem fininha aqui. Não vai ficar aquela coisa grosseira, aquele cos, que não é a minha intenção, porque isso aqui é uma saída de praia, né? Então, para usar na praia mesmo, você vestir e tirar com facilidade, entendeu? Sem amarração, sem coça, sem nada disso. Então, é só o lastex mesmo, para ficar bem invisível e bem legal nossa peça. Então, eu vou fazer aqui a segunda, depois a terceira e volto pra gente colocar o lastex. Aqui é o lastex mesmo, normal, que você acha em qualquer armarinho, tá? Esse aqui eu comprei, são 10 metros. Dá pra usar bastante aí. Não tem falando aqui a espessura, deve ser padrão, né? Então, tá, vamos trabalhar com esse branquinho aqui, porque eu não tenho da mesma cor. Se eu tivesse, eu trabalharia da mesma cor. Você pode dar um nozinho aí na ponta, pra ele não ficar desfiando, tá? Pode dar até 2. Isso aqui não vai interferir em nada, depois a gente corta. É só pra ele não ficar desfiando durante o seu trabalho. Então, aqui nós vamos pegar uma agulha mais fina, eu tenho aqui número 2. E nós vamos virar a peça. Eu já vesti a minha peça, eu achei que ficou ótima. Eu só apertaria só um pouquinho, porque como ela passa na cintura, no quadril, então o quadril, lógico que ele vai abrir um pouco a sua cintura aqui, né? A minha aqui está com, vou medir pra nós, quando a gente fez quando nós diminuímos aqui a parte de cima, fazendo os pontos baixos, é lógico que ela deu uma diminuída. Então, ela ficou aqui com... Ela tá ótima, mas eu quero que ela fique... Eu sinta ela justa. Ela tá com 42 de cintura, tá?
E aqui no meu mais pra baixo, ó, ela tem 50. Então, reduziu bastante, tá vendo? Como eu quero que eu sinta ela firme em mim, né? Eu vou colocar o Lastex e vou apertar um pouquinho. Não vou apertar demais, tá? Pra não ficar muito apertada. E aí você pode, na hora de fechar, você pode medir para você ver se tá bom, né? A tensão, né? E se você não for estiver fazendo para você, você der um pouco mais de aperto com o Lastex, né? Que certamente vai ficar bom. Nosso Lastex nós vamos colocar por dentro da peça, certo? E existem várias formas de você colocar um Lastex. A que eu sei é a que eu vou ensinar aqui a vocês. Então, a minha é desta maneira. Eu faço com agulha de crochê, uma agulha mais fina, para poder caminhando nos pontos por dentro da peça, para ele não ficar visível do lado da frente. Aqui você tem 3 carreiras que nós fizemos de pontos baixos. 1, 2, 3. Então, você tem que escolher um padrão para seguir, para poder ir costurando ele aqui atrás. No caso aqui, nós terminamos aqui, eu até desci o fiozinho para cá. Eu vou trabalhar a segunda e a terceira carreira. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou começar com esse ponto aqui. Aí, eu vou indo só nele, trabalhando esses pontos. Tá? Então, você vai seguir um padrão para poder não ficar torto e nem ficar faltando. Então, eu vou trabalhar aqui, eu vou puxar esse fio aqui pra dentro. É com muita calma mesmo, tá? Não tem que ter pressa aqui. Puxei meu fio, vou dar um nó. Só um nozinho. Vou introduzir de novo a agulha. E vou puxar a linha. Vou fazer como se eu estivesse fazendo ponto baixo aqui também, correntinhas. Aí agora eu vou, deixa eu passar para trás esse aqui. Aí agora eu vou no próximo ponto e vou fazer uma laçada. Quero filmar bem de pertinho para você entender. Então aqui, ó, eu vou no próximo ponto. Pegue sempre 2 alcinhas. Laça e puxa. Agora você vai no da frente. 2 alcinhas. Laça e puxa. Você nem precisa apertar, porque a agulha, como ela é menor, ela já vai dar o aperto necessário. Ó, só trabalhar o ponto. Puxa pra cá. Então, cada pontinho você vai fazer o trabalho. Cuidado, que quando vier a linha junto, se você soltar o Lastex, ele desmancha tudo, quase tudo. Aí, seu trabalho foi feito em vão, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, tá ficando isso, tá vendo? Na peça. E ele vai dar uma elasticidade, tá vendo? Então, você vai fazer em tudo. Depois, vamos passar para outra carreira de cima. Então, estamos chegando aqui no final. Vou fazer ainda mais este ponto. E depois, nós vamos fechar aqui na frente. Então, aqui eu peguei este. Aqui eu vou pegar esses 2. Vou puxar. Vou trabalhar aqui, ó, dentro do Lastex.
e vou subir para carreira, última carreira. E aqui eu virei porque fica mais fácil da gente trabalhar. Então, vou pegar sempre esses dois e vou passar aqui. Mesma coisa da frente e laço. E vou fazendo um ponto baixo em cada alcinhas dessas aqui que eu pego. Eu sempre passo o lastex por debaixo da agulha, tá vendo? Eu dou uma volta embaixo e puxo. E aí, você vai trabalhar toda a sua saia. Olha que legal como é que tá ficando já, ó. Ó. Você não precisa nem apertar muito. Só a diferença da agulha que nós estamos usando já dá uma certa elasticidade na peça. E olhem que bacana que está ficando o lastex aqui na nossa peça, olha. Que legal, bem retinho, tá vendo? Isso você tem que prestar atenção aí na sua peça. E aqui, ó, não tem nada marcado, tá vendo? Isso aqui são linhas que a gente tem que passar pra dentro. Mas olha que legal, né? Então, na hora que você vestir, você vai ver como vai ficar bonito. Já concluí aqui a minha volta. E agora, eu vou pegar esse aqui da frente. Deixa eu tentar pegar aqui. Vou pegar o lastex, tá? Igual eu fiz no outro. Vou passar por baixo. E vou finalizar. Vou puxar, vou fazer mais um pontinho pra segurar. E vou puxar e dar um nozinho com o outro aqui que a gente deixou quando a gente começou. Então, está finalizada a nossa peça, nossa linda saia de praia. Que você pode usar aí na hora que você quiser. Ela não tem nada de metal, né? Não vai enferrujar, você pode usar mesmo na praia, para usar na praia mesmo. E eu não quis fazer cordinha, você pode até fazer. Mas, assim, eu queria coisa mais à vontade, sabe? Que não desse trabalho. E aqui nós vamos dar uns nozinhos e depois a gente some com esse lastex aqui. Tá? Vou até cortar pra ficar igual. Depois eu dou um arremate aqui por dentro. Então é isso, gente. Valeu muito estar aqui com vocês, fazendo essa mini saia aqui, né? A mini saia, que é a nossa saia de verão maia. Muito linda, muito gostosinha de fazer. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no meu canal, curte, compartilhem, porque para mim isso é muito importante. Peço novamente aí. E foi um prazer estar com vocês, né? Quero trazer muitas coisas bonitas para cada um de vocês fazer sua peça aí. E aqui a nossa lateral, ó que gracinha. Amei, amei demais esse modelo. Sabe? Criação aí espetacular. E vamos para o nosso próximo tutorial, que será o complemento dessa peça, que vai ser um blusão de praia também. Você pode usar só o blusão ou você pode usar os dois. Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.